podcast Madeira Mamoré. E está começando mais um episódio do podcast Madeira Mamoré. E nós vamos falar de música e da cultura do nosso estado. E a nossa convidada de hoje é muito especial. Ela que é mãe da Maria Júlia, do Levi Timóteo e esposa do Rodrigo Timóteo. Ela é backing vocal, cantora gospel e vai falar um pouco da sua trajetória musical. Ela também foi representante por 3 vezes nos festivais de músicas nacionais, representando o estado de Rondônia. Seja bem-vinda, Silvia Helena. Obrigada, Vande. É um prazer estar aqui com você. Prazer nosso. Parabenizar por esse trabalho, né? Que você, mais do que ninguém, entende sobre cultura, entende sobre música, porque há tantos anos, trabalha nessa área. Há muitos anos. Não vamos revelar a idade, mas quero te parabenizar mais uma vez, obrigado. Né? A gente sabe o quanto você luta, né? Por essa classe de músicos e cantores do nosso estado. Eu agora quero saber um pouco da sua trajetória musical, né? Com quantos anos você começou a cantar, a compor, a andar pelos estúdios, né? Da nossa região, Porto Velho. Então, a princípio eu não sabia que tinha dom para cantar, né? Eu descobri esse dom cantando na igreja. E aos 16 anos comecei a ir trabalhando em estúdios como um back vocal, inclusive num antigo estúdio do Vande Amorim, né, Hinos Records, né? Que foi onde eu posso dizer que eu me formei nessa área. Começou, como né? back vocal, né, aos 16 anos. E depois que eu comecei também não parei mais. Comecei a trabalhar em outros estúdios. Ficou famosa. Fora de Porto Velho também, né? As pessoas viam o nosso trabalho e divulgavam, né? E como não tinha a internet a nosso favor, como tem hoje, né? As pessoas divulgavam boca a boca, né? Dizer, olha, eu gravei lá no estúdio do Vande e quem fez o back vocal para mim foi a Silvia Helena, né? Então, eu era procurada dessa forma. E aí eu fui adquirindo muita experiência, né? Por conta desses trabalhos em estúdio e fui desenvolvendo outras áreas também. Você sabe mais ou menos assim, quantos discos quantos cantores, quantos discos você já fez? Nossa, eu já tentei lembrar, assim, mais ou menos, mas é muita gente, acho né? que foi mais de 300, né? Ah, muito mais, porque 300, você gravou muito mais de 300 discos aqui, e fora nas outras gravadoras também, outros estúdios onde eu trabalhei, até porque o meu trabalho naquela época, em 2000 para frente, não tinha tantas pessoas que faziam esse trabalho de backing vocal. Então eu era bem requisitada em todos os estúdios. Né? Então acho que nós gravamos uma base de umas 700 a 1.000 pessoas, contando de 2000 para cá, né? Isso. Umas 1.500 pessoas, né? Por aí, ou mais, né? Porque muita gente, muito disco, né? E são quase 30 anos de profissão, né? Então, é muita coisa. E me fale, quando você começou a compor a sua primeira canção, como é que foi que saiu, como foi a inspiração, o seu primeiro disco, tudo, né? Então, como eu sempre trabalhei com grandes artistas da nossa cidade, né? Eu sempre tive a vontade de compor. E a gente que canta, vira e mexe, vem uma melodia, vem uma letra na nossa cabeça, né? E eu ainda muito jovem comecei a compor, só que eu guardava as minhas letras, eu não gravava, né? Depois de algum tempo que eu falei assim, não, eu sou backing vocal, mas eu acho que eu também posso ser cantora. Ser cantora e também compositora. Então aí eu comecei a compor algumas músicas, inclusive está no meu CD, eu tenho um CD que eu gravei em 2017. Você gravou só um CD? Eu gravei só um CD com carreira solo, né? Carreira solo, né? E nesse CD são 7 músicas, que na época que eu gravei já estava sendo reduzido o número de músicas nos CDs, né? Já era da internet. E dessas 7 músicas, 5 são composições minhas, né? Certo. Lembrando para você que esse podcast, o podcast Madeira Mamoré, tem o apoio da Lei Paulo Gustavo, da Prefeitura de Porto Velho e do Governo Federal. E hoje, assim, onde você se apresenta, você continua cantando, louvando, né? Continuo cantando e hoje o leque está ainda maior, né? Que nem você já falou aí, eu fui representante do estado de Rondônia por três vezes em um festival nacional, né? Eu competi, foi em São Paulo. Né? A primeira vez foi em São José dos Campos
E as outras 2 vezes foi na capital mesmo, em São Paulo, um festival chamado Gerando Talentos, promovido pela igreja do Valdomiro Santiago, uma produção muito grande, né, em que abriu muito a mente da gente em relação à produção, de como a gente deve se portar como cantor, como artista, né? E eu fui por 3 vezes escolhida para ser essa representante de Rondônia. E depois que eu voltei desse festival, como eu te falei, a mente da gente dá uma clareada. Eu voltei e eu recebi convites para gravar clipes, que até então eu não havia gravado clipes assim, com uma produção mesmo, né? Isso, eu cheguei a ver Isso. E de lá para cá, muitas oportunidades foram me dadas, né? Eu cheguei a fazer, durante um ano, música ambiente, no IG Shopping, né, aqui em Porto Velho. Fiquei por um ano lá na praça de alimentação, que é um estilo que ainda não tinha sido feito com música gospel. A gente sabe que em bares, restaurantes, em casamentos, geralmente as pessoas fazem voz e violão, voz e piano, né? Mas música popular, né? E eu até coloquei um nomezinho para o nosso trabalho, o meu e do professor Darlis Jones, que me acompanha no teclado, como MPG, música popular gospel, né? MPG. E de lá para cá a gente vem fazendo muito esse trabalho, né, de música ambiente e gospel. Legal. E hoje não tem instrumento, né? Mas tem como cantar algumas das suas composições, não precisa todas, só um trecho, né? Tem que você sim. lembra, que você gosta de cantar. Essa aqui, todas as igrejas que eu vou, essa aqui o povo pede, essa aqui eles gostam. Isso. Eu canto também, Vande, eu tento dar uma ênfase para os meus amigos compositores, né? As pessoas da minha terra, assim, eu canto bastante, eu interpreto bastante também música do Ulisses Guedes, Messandro Caleb, né? Gravei com Felipe Bruno, mas... Dentre esses clipes que você gravou com quem? Márcio Couto, Felipe Bruno, né? E músicas do Thiago Maia, do Messandro Caleb e do Ulisses Guedes. Também fiz uns clipes com o Ulisses também, né? Que é meu amigo pessoal. Mas eu amo muito uma canção minha, que se refere também a mim, por um tempo que eu fiquei meio perdida, assim, sem saber para onde eu ia, né? E eu creio que quando a inspiração vem, ela vem falar com você. Primeiro fala com a gente, né? E depois você passa para outras pessoas. Ela diz assim: se eu não te esqueci, imagine quanta falta você faz para Deus. Ele ama cada um dos pequeninos seus e você faz parte deste amor. O título dela é O Amor do Senhor e ela faz parte do meu CD. Tá vendo aí, gente? Na capela, quem sabe faz ao vivo. Então, Silvia, o que você acha do cenário cultural hoje em Porto Velho, aqui do estado de Rondônia? Bom, Vande, para a gente que já vem de muitos anos, a gente sabe que muitas barreiras já foram quebradas, né? Principalmente porque o artista do norte e principalmente os artistas de Rondônia não eram tão valorizados, né? Isso. As pessoas diziam assim, para ser bom ele tem que vir de fora, né? Tem que ser um cantor de Goiânia ou tem que ser um produtor de Brasília, de fora, né? E a gente com o tempo descobriu que nós temos pessoas grandes artistas capacitados para fazer grandes produções, né? Então assim, o cenário cultural de Porto Velho principalmente, ele deu um salto muito grande, né? Ele começou a ser visto, inclusive eu tenho um amigo chamado Márcio Couto, que ele me convidou para fazer parte de um projeto bem grande que se chama Worship Experience, foi gravado no interior de Rondônia, na cidade de Cacoal, um lugar assim muito equipado e que hoje, Vande, ele tem no seu canal uma das músicas com mais de 28 milhões de visualizações. Alguém que nasceu em Manicoré, né? E que hoje ganhou o mundo, né? Pessoas do mundo, 28 milhões em uma canção. Mais de 100 mil inscritos no seu canal. Quando a gente vê pessoas também como o Felipe Bruno,
que uma canção que nós gravamos juntos, chamada A Bênção, alcançou mais de 100 milhões de visualizações, você vê assim, opa, alguma coisa está mudando, né? E eu sempre falo, por onde eu passo, os programas, os podcasts, eu digo, gente, nós temos que nos valorizar, né? Nós temos que olhar para as pessoas que estão ao nosso lado e dizer assim, poxa, essa pessoa merece o meu voto de confiança, merece a minha ajuda. Não estou falando de financeira, porque isso já é outra situação. Mas você pegar um clipe de alguém, compartilhar, indicar o trabalho de outra pessoa que seja do norte, né? Isso aí vai ajudando as pessoas a crescerem. É verdade. Né? E nos tornando cada vez mais fortes como cultura, né? Com certeza. Então, Silvia, você tem um testemunho para contar também, não tem? Eu tenho vários, mas tem um que é na área da música mesmo, né? E que eu sempre digo que esse testemunho, essa dificuldade que eu passei, ela me serviu muito para uma nova profissão que eu descobri há alguns anos, né? Na área da música? Na área da música. Inclusive, eu sempre sou convidada para dar aula de técnica vocal, ou workshop para ministérios de louvor, cantores que já ministram, que já cantam, né? E eu sempre conto esse testemunho. A princípio, quando eu era criança, eu nunca tinha olhado para esse lado da música como algo que me atraísse muito, né? Sempre gostei de música, o meu pai também era muito musical, sempre colocava música em casa. Eu tenho irmãos músicos, né? Inclusive o meu irmão mais velho, o Marcos Alexandre, ele toca violino e toca saxofone, né? Aí eu tenho uma irmã que canta, que é a Juliana, a mais nova também canta, toca guitarra, toca bateria. Então, assim, é uma família toda musical, mas que a gente descobriu depois, né? Isso, inclusive eu acho que eu tive uma parcela de contribuição para essa veia musical na família. Porque quando eu me converti, ainda criança, eu gostava muito de cantar, Vandy. Só que eu era desafinada, não decorava a letra de música e morria de vergonha. Tanto é que, às vezes que me davam oportunidade, eu cantava de olhos fechados, de tanta vergonha. Eu só abria o olho quando terminava a música. E como tu conseguiu, assim, decorar as músicas? Então, aí entra, né, o meu testemunho, um deles. Eu achava lindo uma moça que cantava na minha igreja, que chama, né, Eucilene. Na época a gente chamava ela de Lena. Sim. E ela cantava em todos os momentos na igreja. Do início até o final do culto, era a Lena que cantava. E a Lena regia todos os conjuntos. E eu ficava admirando. E eu falei, gente, eu queria tanto cantar igual a Lena. E eu perguntei para o meu pastor, eu queria tanto cantar. E aí falei das dificuldades. E naquela época, Vandy, você sabe muito bem, alguns 20 anos atrás, 30 anos atrás, não tinha escola de música. Não tinha, é verdade. Não tinha videoaula no YouTube, né? As coisas para nós eram muito mais difíceis. E eu creio que o meu pastor, usado de sabedoria, ele falou assim, Silvia, quem dá o dom é Deus. Então, com certeza, né? Peça para Deus te dar o dom, né? E eu falei, mas como é que eu vou fazer? Você vai orar e você vai jejuar até você receber. Ok, eu disse, tá bom, né? Isso, eu estava na adolescência. E eu comecei uma campanha enlouquecida de oração e jejum durante 3 meses. 3 meses. A minha mãe olhava para mim, dizia assim, você vai sumir de tão magra, porque eu jejuava todos os dias. Olha aí, gente, você que quer cantar, quer emagrecer, não sabe também? cantar, né, não? E quer aprender a decorar. O dom. Quem dá sabedoria é Deus. E é tão interessante que eu fiz essa campanha de 3 meses, orando e jejuando, porque eu queria cantar. E está escrito, né? Isso, quem quer o dom, peça a Deus, né? Isso. E eu disse, Senhor, eu quero tanto cantar, eu quero cantar para ganhar almas, eu quero para fazer a tua obra, né? Então, e no final da minha campanha, nós recebemos a visita de uma missionária na igreja. Não me lembro mais o nome dela, nunca mais a vi. Só me lembro que ela chegou na igreja, pregou e no final ela disse assim, tem alguém aqui que pediu o dom de canto. Nessa hora, a igreja quase inteira foi lá na frente, porque todo mundo queria cantar, né? Todo mundo queria cantar. E eu falei assim, não é possível, porque será que todo mundo aqui fez, pediu, né, o propósito? Fez campanha? Né? E eu não fui, porque eu fiz prova com Deus. Eu disse, não, se for para mim, ela vai me chamar. E eu fiquei no banco,
né? E aí ela Isso falou... você tinha quantos anos? Eu já tinha uns 15 para 16 anos. 14, 15 anos, uma coisa assim. E aí ela falou assim, você que orou, jejuou e pediu, você não quer? Nessa hora, as minhas pernas começaram a tremer no banco e eu falei, eu vou lá. Aí bateu aquela emoção. E quando eu cheguei lá na frente, ela impôs a mão e disse, Deus está te dando o dom hoje. E é tão impressionante que eu fui fazer o teste depois, né? No correio eu vou fazer o teste. A princípio eu pensei, não mudou nada, porque a fé é assim, é colocada a sementinha e ela vai gerando, ela vai germinando, né? Ela vai crescendo. E eu fui cantar, voltei para cantar. Geralmente eles me davam oportunidade só em cultos ar livre, né? Porque não tinha aquela pressão de saber cantar. Era quem queria ir. E nesse dia eu fui cantar num culto ar livre, próximo da minha casa. Fechei os olhos como sempre, falei, vou, né, com a vergonha, e comecei a cantar. Eu me lembro, eu acho que eu me lembro a música que eu cantei, que eu gostava muito de ouvir Marquinhos Gomes, Aline Barros, Fernanda Brum, e eu acho que a música era assim, Jesus te ama e quer salvar você. Jesus te ama, não vá se esquecer. Jesus te ama, agora só depende de você. E quando eu terminei de cantar, que eu abro os olhos, tá todo mundo, tipo, me olhando de um jeito esquisito. Até então eu não sabia que eu já tinha recebido o dom, né? Para mim eu estava cantando do mesmo jeito, desafinada, aquela coisa toda. Aí terminou o culto, vinha passando um vizinho e ele parou, no momento que eu estava cantando, ele parou na frente do culto e falou assim, menina, onde é que você aprendeu a cantar desse jeito? Eu me arrepio até hoje, que eu lembro, né? É bênção, né? E eu falei assim como? Porque para mim estava normal, mas já tinha mudado, Deus já tinha me dado o dom. E aí, tudo começou a se transformar, né? Só que eu falei assim, eu recebi o dom, mas eu preciso cuidar. E foi tão rápido que você pediu isso com 15 anos, né? É, com 15 anos. Com 16 você eu já comecei a trabalhar, para você ver como que o dom veio... Quando Deus dá perfeito, né? Exato, E eu fui fazer aula de técnica vocal, né? Eu fui fazer para melhorar. Quando eu cheguei lá, a professora, inclusive, a professora Eleni, não sei se ela vai assistir esse vídeo, ela era do Rio de Janeiro, dava aulas lá na Jorge Andrade, e eu fiz 2 anos de aula com ela de técnica vocal lá, porque eu queria aprimorar aquilo que eu já tinha recebido, né? Melhorar a respiração, aquela coisa toda, a dicção, né? Para poder trabalhar melhor. E quando eu cheguei lá, que a gente faz um teste antes de entrar na aula, ela pediu para que eu cantasse, e eu cantei. E ela falou assim, você cobra quanto para ensinar minha filha a cantar? Você não foi para aprender? Eu fui para aprender. E naquele momento eu falei, meu Deus, como Deus é perfeito. Deus me deu um dom perfeito, né? E aí, de lá, depois que eu recebi esse dom, eu não parei mais de cantar, né? Que bênção. Não parei mais, graças a Deus. E aí entra a segunda parte do testemunho. Sim. Quando a gente recebe algo e que chama a atenção, não chama a atenção só das coisas boas. Chama a atenção também, de tudo, né? De tudo. Mundo, né? E aí a gente começa a receber elogios, as pessoas dizem, não, você não precisa só cantar aqui, você tem que cantar em outros lugares, coisa grande, tarará, eu sei como né? É. E eu acabei desviando do percurso, do curso que Deus tinha feito para mim, e fiquei na noite por alguns anos. Sim. Né? Comecei a cantar na noite. E nesse cantar na noite, eu adquiri um nódulo na prega vocal. Você vai entender por que eu falei que esse testemunho me ajudou hoje. Adquiri esse nódulo. O médico me falou assim, Silvia, você sabe trabalhar de outra coisa? Porque na época eu cantava na noite, só trabalhava cantando. Eu falei assim, não, eu só trabalho cantando. Ele falou, então você vai ter que aprender. Porque você está com um nódulo na prega vocal e se esse nódulo não sair, você não vai cantar nunca mais. É mesmo? Aí você pensa num choque para quem vive da música. É verdade. Na época, né? Eu vivia só cantando. Eu tomei aquele choque. E ao mesmo tempo, eu lembrei, para que é que eu pedi o dom mesmo? Por que é que eu orei tanto? E Deus me fez lembrar que o dom que Ele me entregou não era para meu
benefício, mas era para beneficiar outras pessoas. Né? Era para a glória do nome do Senhor. Então, eu voltei, consegui voltar na presença de Deus. Fui curada do nódulo, tanto é que eu canto hoje, né? Isso faz quanto tempo? Isso já faz mais de 15 anos. Mais de 15 anos. Mais de 15 anos. Tá aí, curada. Testemunho vivo, né? E me ajudou hoje nas aulas. Falar o que deve e o que não deve ser feito para você não adquirir um nódulo na prega vocal. Então, isso me deu uma experiência muito grande para que eu pudesse hoje passar esse conhecimento para outros cantores. E hoje você dá aula de... Técnica vocal. Técnica vocal. Isso. E comecei também agora um trabalho que eu também admirava muito já, que é um trabalho de locução em rádio. Isso, então, já ouvi você no rádio. Isso, então eu já estou aqui já estagiando na Rádio Boas Novas, muito bom, legal, que é um trabalho muito legal também. Tem tudo a ver comigo porque fala de música, né? Fala de evangelho. Então hoje eu trabalho também nesse setor de rádio, né? Correto. E para quem quer convidar você para cantar, assim, qual o contato? Então, você pode me encontrar nas redes sociais, no meu Instagram, Santana Silva Helena, me encontra no Facebook e me encontra também no meu canal no YouTube, né? Você pode entrar lá, deixar um direct, me falar lá tem seu telefone, tem todas as informações, inclusive tem muitos vídeos e você vai encontrar também os clipes que eu fiz, né? Você vai encontrar no meu canal no YouTube e também no Instagram. Silva Helena, você já falou de música, você já contou o seu testemunho. Agora eu quero que você me fale de família, né? Da família, né? Isso, Vandi, família era um sonho meu, né? Muitas pessoas acham que quando eu me desviei, vamos dizer assim, me afastei do caminho, eu estava procurando fama, dinheiro, aplauso, mas na verdade eu tinha um sonho de ter uma família e que Deus realizou esse sonho depois que eu voltei. Depois que você voltou, isso, né? Depois que eu voltei, que eu me estabilizei emocionalmente, vamos dizer assim, Deus realizou esse sonho, né? Hoje eu sou casada, já vai fazer 13 anos com o jovem senhor, né? Rodrigo Timóteo, um carioca muito abençoado, né? E do jeito que eu queria mesmo, do jeito que eu pedia a Deus, hoje eu tenho uma família. O meu filho mais velho, Levi Timóteo, também é músico, né? É baterista. A Maria Júlia, com 5 anos, ela também já desenvolve bem nessa área musical, dança na igreja, né? Bem desenrolada para comunicação. Então, assim, eu sou muito grata a Deus por ter me dado essa família. E o meu esposo, eu sou feliz porque, Vandi, quando a gente tem um ministério ou uma carreira, nós precisamos ter uma base sólida que nos sustente, né? Porque você sabe que uma carreira musical, ela é muito instável. Para quem vive de cultura, de música, são momentos. São momentos. Tem uma hora que não é fácil, né? E não são fáceis. Um momento que você está ali bombando, está acontecendo, você está feliz, as coisas estão indo bem, de repente parece que tudo se acalma. Aí você já... Teu emocional já dá uma balada e você já quer desistir. Eu acho que não é isso não, né? E se você não tiver uma base muito forte em casa que te sustente mesmo, que diga, olha, eu tô aqui com você, se der certo ou se não der certo, você, né, vai continuar sendo amada, né? Porque assim, a gente como artista, a gente recebe muito carinho do público, né? A gente recebe, as pessoas gostam, elogiam, querem estar perto. Mas no momento em que você não agrada o público, você também recebe o inverso. Você recebe pedrada, você recebe críticas, as pessoas não acreditam em você. Então, se você não tiver essa base, que eu vejo que falta para muitos artistas, talvez a gente se preocupe tanto em acontecer no cenário musical, na cultura, das outras coisas, que esquece da base. Da base. Por isso que a gente vê muitos artistas hoje entrando em depressão, né? E famosos. Famosos e ricos, né, Vandi? Porque muita gente fala assim, mas rico não tem problema. Tem problema, porque se você não tem essa base, você se sente vazio, você não tem para onde correr quando as coisas não estão indo tão bem. Então, assim, eu sou muito grata a Deus por essa família. Inclusive,
A nossa Sim. produtora lembrou aqui de um caso, né? Muito interessante, que na segunda vez, quando eu fui representar Rondônia em São Paulo, Sim. eu estava apenas 4 meses que a Maju tinha nascido. A Maju tinha nascido há 4 meses e eu fui convidada para ir para São Paulo. Assim, de repente, participei do festival numa quinta e eu teria que viajar na segunda para São Paulo. Tipo, nada preparado. E o festival foi aqui? A primeira eliminatória, eliminatória, é feita né? nas capitais. Né? Quando eu fui, eu até achei que não seria escolhida, porque eu já tinha passado praticamente 2 anos sem participar de nada. Sim. A minha carreira estava meio que estagnada. Só na igreja mesmo, cantando e tal. E eu falei assim, eu vou... Para sentir um friozinho na barriga, sabe? Para dizer assim, pô, voltei e tal. Né? Tô sentindo aquela coisa boa que é, né? Cheguei, Brasil. Cheguei, Brasil. Porque a gente fica... E eu tenho muito isso também, de participar das coisas para me autoavaliar. Para dizer assim, será que eu tô boa? Ou eu tô ficando para trás? Ou o que eu preciso melhorar? Então, eu fui mais na crença de que eu ia participar e que ia ser avaliada porque os produtores de São Paulo vieram para cá. Vieram, né? As pessoas que eu admirava, assim, né? Paulo Zucchini é um que faz parte de vários CDs como back vocal. Então, eu admiro muito o trabalho dele. E ele veio para ser jurado. Porto Velho. Para Porto Velho ser jurado. Eu falei, então eu preciso ir lá para ter um comentário, né? Uma observação de um profissional. Mas eu nunca imaginei que eu seria escolhida. Escolhida, né? Até porque eu tava... De Rondônia só foi você? Só fui eu. Só você, né? E aí, fui escolhida. Nem acreditei. Legal. Quando me ligaram e disseram, você tem disponibilidade para viajar na segunda-feira? Eu não consegui nem pensar, Vandi. Se eu tivesse parado para pensar, eu acho que nem teria ido, porque eu estava com uma bebê de 4 meses. Mas eu fui. Peguei a Maju no colo, porque ela só mamava, eu não podia deixar. E fui me aventurar, né? Cheguei em São Paulo, participei de uma outra eliminatória com a Maju e passei novamente. Passou novamente. Então, voltei para Porto Velho e tinha que voltar na outra semana para São Paulo de novo. Só que aí, pelo fato de ser muito desgastante para o bebê, porque a gente pegava de 4 aviões e era um bate e volta em São Paulo. Eu, conversando com a minha irmã, que também havia tido bebê no mesmo período, ela aceitou amamentar a Maju, né? Para que eu fosse para a próxima eliminatória, né? Eu fui com o coração bem apertado de ter deixado a bebê, né? E a gente fica assim, de ter que deixar a família, né? Mas eu falei assim, eu não podia perder essa oportunidade. Mesmo que eu fosse, não ganhasse nada, mas eu precisava desse fôlego a mais, dessa novidade, para quando eu voltasse para Porto Velho, eu voltasse um pouquinho mais com bagagem, né? Então, por isso que eu falo assim, que quando você tem uma família que te ajuda, as coisas ficam mais leves. Fica bem melhor, né? E não falo só da família que mora com você, porque eu tenho minha mãe, minhas irmãs, né? A família em Cristo, que sempre me deram aquele apoio para que eu conseguisse fazer as coisas mais tranquilamente. A gente sabe que não é tão tranquilo, mas com apoio a gente consegue. Bem melhor, né? Isso. Com Jesus é melhor e com a família também, né? Com certeza. Você acabou de acompanhar um pouco da história da Silvia Helena. Nós que temos um carinho muito especial por ela, né? Que praticamente começou com a gente nos meados do ano de 2000. E você vai conhecer um pouco também do seu último trabalho, as últimas parcerias que ela fez também. Então, Vande, como eu falei, né? Assim, o cenário musical em Porto Velho, né? Cresceu bastante. E depois que eu voltei de São Paulo, eu fiz algumas parcerias. Uma delas foi em 2020, se eu não me engano, no meio... 2020, no meio da pandemia. A pandemia veio e parou muita gente, né? Isso. E eu sempre falo que em 2020, no meio da pandemia, foi o momento em que eu mais fiz trabalhos. Eu mais gravei lives, né? Clipes. E um deles foi o Felipe Bruno, da banda EA Sounds, que é uma banda muito conhecida aqui na nossa cidade.
e nós gravamos a música A Bênção. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. E foi uma música assim tocada muito, como eu falei, mais de 100 mil visualizações. Depois gravei de novo com o Felipe Bruno a música Canção de Amor, né? Eu cantarei uma canção, Senhor, uma canção de amor a Ti, que está disponível lá no canal da banda EA Saudis, né? Depois regravamos novamente em 2024 a música A Bênção, só que agora ao vivo, porque a primeira gravação não podia ter público por conta da pandemia. Então a gente refez essa gravação, né, em 2024. E também, depois que eu gravei a primeira vez A Bênção, eu fui convidada pelo Márcio Coach, aqui de Porto Velho. Isso, aqui de Porto Velho, a participar do projeto dele, Worship Experience 3. Ele já tinha feito o 1, o 2, e nesse 3 ele convida a gente para participar. Lá eu gravei com ele Poder para Salvar, né? Que é uma música que foi gravada pela Aline Barros, né? Cristo move as montanhas e tem poder para salvar. E nesse projeto eu realizei outro sonho, que foi gravar com um coral. Foi o Coral Tabernáculo. Coral, aqui de Porto Velho também. É um coral feito por pessoas do interior. E tinha o Coral Tabernáculo e também junto com ele o Coral Tabernáculo Kids, né? E lá nós gravamos 2 canções. Rei do Meu Coração, que é uma regravação também da Nívia Soares, né? Tu és bom, bom, bom. Nós gravamos. E depois de gravar os clipes, ele me convidou para fazer também uma versão da música que estava sendo muito tocada e é tocada até hoje, que é a Bondade de Deus. Gravou Good também. of God, que é uma versão, né, de uma música americana. Em todo tempo tu és tão, tão bom. Isso está disponível no YouTube, tá tudo lá, no canal do Márcio Coach, né? Tem todas essas músicas disponíveis. Gravei também uma música do Thiago Maia, que se chama Eu Confio em Ti. Fizemos o clipe dela também, né, com parcerias com o Paulo Santos, que fez a gravação dos clipes. E fiz também uma gravação, inclusive aqui no seu estúdio, qual foi? Da música Vou Adorar, que é do Messandro Caleb. Lembro. E fizemos, que é o último clipe que foi lançado, né? Foi essa daí. Que foi essa. Vou adorar, não tem fornalha, nem tempestade que vão me calar. Fiz uns outros clipes bem curtinhos aí também, de 2 minutos e meio, com músicas também do Messandro Caleb, uma música nova, né? Uma música inédita. E do Ulisses Guedes, que também gravei. E tá tudo disponível lá no meu canal, tá disponível também no Instagram. E o seu último trabalho, qual foi? Foi o Vou Adorar, que foi o clipe, né, que foi gravado. Inclusive, a moça que gravou pra mim, ela estuda cinema lá em Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu. Ela veio passar as férias em Porto Velho e eu estava fazendo uma música de Natal, uma versão de Natal no estúdio do pai dela, que é o Paulo Santos. Sim, correto. De Live Vídeos, né? E ela viu isso, ela viu o meu trabalho e se ofereceu para dirigir um clipe. Foi gravado nas dependências da Faculdade Finca, né? Quero agradecer também essa parceria maravilhosa do professor Luiz Carlos, né? Que conduziu toda essa parceria. Legal. Muito bem, eu quero agradecer a Deus primeiramente e a presença da cantora Silvia Helena, que nos prestigiou com a sua presença aqui no podcast Madeira Mamoré. Lembrando também que tem o apoio da Lei Paulo Gustavo, da Prefeitura de Porto Velho e o Governo Federal. Muito obrigado, Silvio, pela tua presença. Eu quero agradecer, Vande, eu quero deixar também aqui a minha gratidão pela sua vida, né? Pelo seu trabalho dedicado. Hoje não tem como falar de produção sem lembrar do Vande Amorim, que foi um dos que formou vários outros produtores, né? Isso. Em todos os lugares que eu passava, estúdios que eu passava, sempre tinha ali, onde é que você começou? Onde foi o seu primeiro contato com produção? Foi lá no estúdio do Vande, né? Os cantores. Que benção, Qual foi o primeiro CD que você gravou, né? Uhum. Tem uma cantora que eu sempre falo, a Sâmia Lima,
que o primeiro CD dela gravou com 13 anos aqui no estúdio do Duvande, né? Então, assim, a gente passou pela história de muitas pessoas. O seu legado é muito grande, né? Isso. Apesar de que muitas pessoas, depois que se tornam profissionais, acabam esquecendo de onde começaram. Mas eu sempre falo, gente, se hoje eu sei fazer outras vozes para acompanhar os cantores, aquela voz de apoio, foi porque eu tive uma escola aqui com o Vande Amorim, né? E então, até hoje ele permanece aí firme e forte com a cultura. Então, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Que você continue ainda muitos mais anos aí formando pessoas, trazendo alegria para a vida das pessoas e realizando sonhos. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Podcast Madeira Mamoré.